Bom dia, que haja paz na sua casa, que a sua casa seja uma casa de paz. Amém? Desculpem aí que hoje eu amanheci um pouco resfriada e minha garganta não tá muito bem, mas vamos à palavra do Senhor no dia de hoje. Clamor do meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre sonhos que morreram. O que está morto na sua vida? Mas antes de nós continuar, eu quero agradecer o carinho de vocês, a compreensão. Quero agradecer por todos vocês que já se inscreveram no canal, que estão se inscrevendo. Sejam todos muito bem-vindos. Esse canal é nosso, é da família. É da família. Estamos aqui com um direcionamento de Deus para ajudá-los, na caminhada, porque muitas vezes o deserto é solitário, Muitas vezes o deserto é solitário e a gente só ouve vozes. Vozes que ecoam, vozes que ecoam, vozes, Vozes do vento, vozes da família, vozes, desculpem, tô bem, hoje tá bem difícil minha garganta. Vozes dos parentes, vozes do próprio cônjuge que deixa nós inseguros, nos sentindo incapazes, e os nossos sonhos vão morrendo dentro de nós. Então a função e a missão deste canal é te acompanhar, é te ajudar na medida do possível, Porque somos todos humanos, somos todos limitados, mas nós queremos dar o nosso melhor. Eu quero dar o meu melhor. E eu creio que você que está aí do outro lado me ouvindo também quer dar o seu melhor. Se você abriu as portas da sua casa para que eu entre na sua casa e fale com você, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, você não está mais sozinho. Então esse canal é uma bênção de Deus na nossa vida, porque talvez eu nunca conhecesse vocês, talvez vocês nunca me conhecessem, talvez alguns de vocês morressem no deserto, como foi com o povo de Israel que saiu do Egito, e muitos morreram no deserto pela espera, pelo tempo, pela desobediência, São tantas coisas para a gente falar. Quando eu sento aqui na frente dessa câmera de celular, eu gostaria de dizer para vocês assim que a minha mente ela fica como se fosse um liquidificador. Vem uma palavra, vem outra, vem outra, vem outra. Eu tenho que pedir sabedoria e discernimento para saber o que é que eu posso falar que vai chegar até vocês e ser eficaz. Porque são tantas as coisas que vocês pedem, são tantas as coisas que vocês pensam, que quando eu sento aqui, eu sinto isso. Quando eu falo com vocês, eu confirmo aquilo que eu sinto. Vocês trazem para mim uma demanda, uma história que o Espírito Santo já havia trazido, já estava aqui para ser trabalhado. Amém, queridos? Então, eu quero que vocês tenham certeza, tenham confiança que esse canal é uma extensão da sua família. Nós estamos aqui para acrescentar na sua família, não para destruir. Tem pessoas que criticam, tem pessoas que não aceitam, tem outras pessoas que me julgam, mas eu não posso julgar ninguém porque eu não sei o tamanho da dor delas. Eu não sei o quanto elas já foram machucadas por profetas, por missionários, por pastores, para hoje elas estarem desacreditadas e sem fé.
E a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que eu posso fazer, meus amados, minhas amadas, é orar e interceder por essas pessoas, para que o Senhor alcance, para que o Espírito Santo da verdade entre na mente e no coração e acalme a dor da alma. Porque aqueles que aceitam ser tratados é bem mais fácil, porém aqueles que não aceitam um tratamento, e isso serve para você. Não queira colocar força na vida, na mente do seu esposo, da sua esposa, aquilo que é verdade para você. Porque nem tudo aquilo que é verdade para você, o outro entende como uma verdade. Às vezes ele entende como uma afronta, como uma humilhação, porque na maioria das vezes nós não sabemos nos comunicar. A maioria das separações, dos divórcios, das brigas, a maioria, quando eu digo para vocês, é 51% das brigas, a maioria. É por falta de comunicação, por falta de saber se expressar, por falta de saber compreender o que o outro fala. Amém? E isso não acontece, meu irmão, só com o casal, acontece com os filhos, acontece com os pais, acontece com os sogros, acontece com seu colega de trabalho, com o seu líder no ministério, com o seu colega de ministério, com o seu colega de trabalho, com o seu chefe. Tem chefes que eles não sabem comunicar o que eles querem passar. E aí eles acabam humilhando aquela pessoa que está ali para caminhar com ele, para acrescentar naquela liderança dele. Mas eles não compreendem, eles não sabem o que dizer, eles não sabem como comunicar e não buscam, não se esforçam, porque todos nós podemos aprender a se comunicar, né? Eu vou trazer mais palavras sobre como se comunicar, mais exemplos para vocês terem um dia a dia mais fácil, um diálogo mais fácil, uma compreensão mais fácil. Muitas vezes nós sofremos porque nós interpretamos mal uma atitude da outra pessoa ou uma fala da outra pessoa. E aí nós nos martirizamos, nos sofremos. Meus cachos hoje estão rebeldes. Nós nos isolamos, né? Porque achamos que o outro não gosta de nós, ou porque o outro está nos humilhando, ou porque o outro tem uma amizade que é mais importante do que a nossa. Tudo falhas de comunicação. Tudo falhas de comunicação e de interpretação. Infelizmente, nós nos deixamos levar pelas emoções e os nossos sonhos vão morrendo. E a nossa perspectiva de vida vai morrendo. E vamos deixando os pedaços pelos caminhos. Quando chega num ponto que você não tem mais sonho, que você não tem mais perspectiva do teu amanhã, que você não tem mais fé, aí começa a depressão. Aí você começa a se sentir incapaz, achar que você não serve para mais nada. E aí você vai buscar uma fuga. Alguns buscam na prostituição, outros buscam na bebida, outros buscam na briga, no roubo, né? Muitos dos homens e das mulheres metem os pés pelas mãos, única e exclusivamente por uma falha de comunicação. Mas aí o teu cérebro já trabalhou, porque como eu disse para vocês, o nosso cérebro ele só executa aquilo que nós pensamos, aquilo que nós intentamos no nosso coração, nós pensamos no nosso coração, enviamos para o cérebro e o cérebro, o nosso cérebro ele não é nem do bem nem do mal. Aquilo que você mandar para ele, ele vai executar. Ele vai executar. É você que tem que saber o que você pensa, o que você sente no seu coração e escapar dessas armadilhas da sua mente.
Porque as maiores batalhas são travadas na mente, na nossa mente. Na mente dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Quantas mães, quantos pais querem demonstrar o seu amor e não sabem demonstrar e fazem cobrança. Aí fala para a pessoa assim, você tem que mudar, trata o seu esposo, trata a sua esposa como se você fosse o pai dela ou a mãe dela. Quer corrigir. E vocês são duas pessoas diferentes que trouxeram uma bagagem diferente e tem que adaptar no caminhar, no dia a dia, tem que se adaptar para serem uma só carne, como diz a palavra, para se tornarem um só pensamento diante de Deus, um só propósito, um só caminho. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser constantemente como você, nem você constantemente como ela. Não, vocês vão alinhar os pensamentos de vocês e vão ver um denominador comum entre os dois e ver qual é o caminho a seguir. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Mas antes de ler a palavra do Senhor, quero pedir mais uma vez, deixe seu like, compartilhe, se esses vídeos têm abençoado a sua vida, se essas orações têm abençoado a sua vida, envie nos seus contatos, compartilhe, para que o nosso canal possa crescer, né? Que a plataforma possa entender que isso é relevante e enviar para mais famílias e mais pessoas. Eu tenho tido, amados, casos, e não é um só, que tem chegado até mim, que as pessoas têm entrado num quadro de depressão e têm sido levadas ao suicídio. Vocês não têm noção do que chega até mim? Então colaborem, compartilhem, deem seus likes, se inscrevam no canal, para que nós possamos levar uma palavra saudável a essas pessoas. Às vezes uma pessoa está sozinha, trancada dentro de casa, já desistiu da vida, já desistiu de tudo, mas ela liga o aparelho e Deus coloca aquele vídeo na frente dela. E ela se levanta, e ela volta a viver, e ela pede ajuda. Então eu conto com vocês, assim como vocês contam comigo, amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 13, versículo 20. A morte do profeta Eliseu. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que entrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém? Que palavra linda, né? Que palavra maravilhosa. Até os ossos do profeta Eliseu fizeram milagres, depois de morto. A palavra nos diz que o sangue de Abel, que foi morto por inveja do seu irmão o matou por inveja, porque Deus, ele achou uma falha de comunicação, ele achou que Deus gostava mais de Abel do que dele. Foi lá e matou seu irmão e escondeu. E apareceu o anjo do Senhor para ele e disse assim, onde está o teu irmão? E ele falou, não sei. E o Senhor falou, mas você sabe, porque o sangue dele está clamando por justiça. Agora aqui nós vemos que os ossos do profeta Eliseu fizeram um milagre, depois dele morto. Estavam ali sepultando o profeta Eliseu e era uma época de guerra naquela cidade que os moabitas invadiam na entrada do ano, invadiam a cidade para saquear. E no meio daquela multidão veio alguém com um morto e jogou na cova de Eliseu, onde eles estavam sepultando Eliseu. E aquele homem reviveu.
Gente, isso é profundo demais. Quem de vocês tem fé para acreditar que os ossos de um profeta, que a palavra de um profeta, que a presença de um profeta, que a sombra de um profeta, como foi a sombra de Pedro, faz o milagre? Não é de qualquer profeta. A pessoa precisa ter vida com Deus. A pessoa precisa pagar preço. Preço na oração, preço no jejum. Mas isso foi dado para mim e para você, porque o Senhor Jesus disse que todo aquele que nele crê faria as coisas que ele fez e as faria maiores do que estas. Quem de vocês tem coragem de ressuscitar um morto? Como Jesus ressuscitou Lázaro, como Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quem de vocês tem coragem, a ousadia para ressuscitar o seu casamento? Para ressuscitar o seu filho do mundo das drogas? Para ressuscitar os sonhos que morreram dentro de você? Os teus sonhos, meu irmão, minha irmã, não dependem do outro. Os teus sonhos não dependem do seu esposo, da sua esposa que te repudiou, que saiu de casa, não dependem do seu líder, do seu pastor. Dependem única e exclusivamente de você e da sua fé em Deus. Só Deus pode realizar os seus sonhos. Só Deus pode te dar direcionamento para que os seus sonhos sejam realizados. Só Deus pode alinhar os teus sonhos de acordo com os sonhos dele. Porém, se você um dia teve um sonho, e se esse sonho, ele não é um sonho mau, que prejudica as pessoas, esse sonho já veio do Senhor, porque a palavra do Senhor diz assim, que dele é o querer, e dele é o efetuar. Se ele colocou dentro de você esse querer restaurar o seu casamento, esse querer restaurar a sua família, esse querer fazer uma faculdade, esse querer ter o seu próprio negócio, ele vai te dar condições para realizar. Irmãos, irmãs, amigos, amigas, eu tenho 61 anos, não tenho vergonha da minha idade, não. Eu tenho 61 anos, desses 61 anos, eu vivi 22 deles com os meus sonhos mortos. Com os meus sonhos sepultados. E um dia, num estralar de dedo, Deus despertou a minha mente. Deus despertou a minha mente. E eu entendi que ou eu mudava o meu pensamento, ou eu buscava conhecimento, ou eu ia morrer junto com os meus sonhos. E hoje, para a glória de Deus, eu já me formei em teologia, ano passado. Eu faço uma faculdade de serviço social, eu faço uma faculdade de psicanálise. Eu faço mais alguns cursos de especialização em aconselhamento pastoral. Eu faço mais alguns outros cursos aí sobre neurociência, sobre constelação familiar, sobre tantas outras coisas que nós precisamos aprender. Nós precisamos não ter medo do novo, meus amados. Minha irmã, você se sente repudiada e está trancada dentro de casa esperando, mendigando uma migalha de atenção do seu esposo? E a sua vida? E os seus sonhos? Pensa um pouquinho. Amém? Ontem foi dia de glorificar, o Senhor pediu para nós glorificar. Hoje o Senhor está trazendo uma palavra de esperança. Ressuscite os seus sonhos dentro de você. Ressuscite os seus sonhos. Comece a pensar, comece a elaborar a sua vida. Tira o foco da restauração do seu casamento. Tira o foco. Se o outro está sofrendo, se não está sofrendo, se abandonou o filho, se não abandonou o filho. Você, coloca você em primeiro lugar. Depois de Deus, claro, né? Fala assim, não. A pessoa mais importante depois do Espírito Santo na minha vida sou eu.
Aí depois vem o meu esposo, minha esposa, os filhos, né? Tem uma hierarquia aí. E se nós burlarmos essa hierarquia, nós nunca chegaremos a realizar os nossos sonhos. E eu não falo para vocês de algo que eu não vivi, que eu não vivo. Amém? E quando você se levanta, você tem que pedir ao Espírito Santo: Senhor, me dá ousadia para eu correr atrás dos meus sonhos. Atrás não, para mim realizar os meus sonhos. Essa palavra é uma palavra que eu não gosto, mas eu escuto ela diariamente, que acaba às vezes fixando na mente da gente, né? Você não tem que correr atrás de nada, você tem que correr na frente, porque a palavra do Senhor diz assim, que as bênçãos do Senhor te alcançarão, te alcançarão. Não é você que tem que correr atrás da bênção, é a bênção que tem que alcançar você, pela sua obediência, pelo seu posicionamento. Amém? Amém? Então, assim, dando só um parâmetro para vocês, que a vida não acaba porque um casamento acaba, porque um relacionamento acaba, porque um namoro acaba, porque um noivado acaba. Muitas vezes Deus está te dando um livramento e você não entendeu. Porque Ele diz que os planos que Ele tem para nós, para dar o fim que nós desejamos, são de bênção, são de paz e não de guerra. E você tem vivido em paz ou você tem vivido em guerra? Se o Senhor te der uma promessa, muitos têm me perguntado como é que a gente sabe quando é da vontade de Deus. Quando é de Deus, te traz paz. Se você está lutando pela restauração do teu casamento e você não abandonou sua vida, você está lutando pelos seus objetivos e você está em paz, continue lutando, não desista. Porém, se você está em pé de guerra, tem alguma coisa errada. Você precisa alinhar os seus pensamentos, alinhar o seu projeto de vida. Amém? A restauração, quando ela é de Deus, ela acontece independente de você querer ou não, do seu cônjuge querer ou não. Quando é de Deus, e você está na direção de Deus, Deus cria circunstância, que não importa se ele diz que não quer mais, se ela diz que não quer mais. Tá? Do dia para a noite, de repente, o milagre acontece. Você não precisa ficar esperando, como me perguntaram alguns dias atrás aí. Quando é que a gente sabe que a restauração está próxima? A gente nunca vai saber quando a restauração está próxima. Porque a restauração ou ela acontece ou ela não acontece. Quando o cônjuge volta para casa, aí que você vai começar a trabalhar essa restauração. E você tem que estar equilibrada. Você não tem que estar dependente emocional daquela pessoa que vai chegar, porque ela vai chegar cheia de problemas, cheia de dúvidas, cheia de incertezas ou de certezas que ela acha que é certo. E você? Como é que você tá? Como é que a tua casa tá? Você já arrumou sua casa para receber o seu cônjuge de volta? Sua casa interior, interna, sua cabeça, sua mente, seus neurônios, seus sentimentos, suas emoções. Veja quanta coisa aí, ó. Quanta coisa precisa ser colocada em ordem. Não é só varrer a casa. Não é só trocar a roupa, trocar a maquiagem, trocar o cabelo, trocar uma aparência para que chamar a atenção do seu cônjuge. Não. É trocar aqui dentro. Trocar aqui dentro. Aqui. Alinhar os sentimentos, as emoções e alinhar os pensamentos. Amém? Como é que nós conseguimos esse equilíbrio? Em primeiro lugar, claro, o Senhor Jesus, através da oração, do jejum, da busca, da comunhão com Deus. E aí ele vai alinhando, ele vai mostrando, ó, falta arrumar isso, falta arrumar aquilo, porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, ele quer a nossa casa arrumada. A palavra diz assim que o Espírito que em vós habita tem ciúme de vós. O Espírito Santo habita em você, então ele tem ciúme de você. E ele quer a casa dele arrumada. Cuida da casa do Espírito Santo. Cuida do seu cabelo, da sua pele. Toma uma água de qualidade, né? Uma comida saudável, faz um exercício físico.
ao invés de ficar pensando, matutando quando é que a restauração vai acontecer. Organiza a sua vida, organiza a sua casa, organiza seu cabeça, seu interior. Não deixa seus sonhos morrer. Porque vai acontecer como aconteceu com aquele homem. No meio de uma confusão, aquele homem foi jogado em cima dos ossos de Eliseu e reviveu. No meio da confusão em que você está vivendo, da confusão que está a sua vida, os seus sonhos têm que reviver. A sua vida tem que reviver. O que está morto na sua vida, meu irmão, minha irmã? Está morta a sua fé, está morta a sua esperança, está morta a sua dignidade, está morta a sua honra. Quem é você? Como é que o teu esposo, como é que a tua esposa olha para você? Se ele tivesse que chegar para mim e dizer assim, e eu pedisse para ele, defina para mim a sua esposa, defina para mim o seu esposo. Como será que ele falaria? O que será que ele diria de você? E se eu pedir para você, defina seu esposo para mim, defina a sua esposa para mim, o que você diria dele ou dela? Qual é a imagem que ele deixou na sua vida? Será que é só essa imagem de briga? Será que tem coisas boas que você tem que relembrar? Amém? Louvado seja Deus por essa palavra, porque como eu digo para vocês, eu chego aqui na frente desse aparelho, eu nunca sei o que eu vou falar. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele fala primeiro comigo. Quando eu estou pregando para vocês, quando eu estou falando para vocês, o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu e eu fico analisando quanto eu fui ingrata com Deus. O quanto eu fui insubordinada com Deus. Eu poderia hoje, meu ministério tá lá. Mas a minha arrogância de achar que eu sabia tudo, de achar que Deus ia fazer as coisas do meu jeito, atrasaram o meu ministério, atrasaram a minha vida. Eu não considero hoje um atraso, porque eu fui tirando coisas boas disso e fui tirando, extraindo o melhor desse sofrimento, dessas lutas, dessas angústias. E um dia o Senhor disse para mim assim, filha, você não poderia ter evitado, porque eu queria te ensinar. Eu queria te ensinar para que hoje você cuide dos meus. Eu ouço a voz do Espírito Santo falando comigo. Eu ouço voz audível. E eu tinha uma certa época, eu tinha tanta preocupação com meu filho, que eu só tenho um filho, e eu tinha tanta preocupação com meu filho, que eu não dormia orando por aquele filho, clamando e pedindo misericórdia do Senhor. E meu filho é um bom filho, é um homem cristão, cuida bem da família, é casado, é um bom homem. Mas eu tinha uma certa preocupação de mãe excessiva, que eu não queria cortar o cordão umbilical, eu queria dominar a vida dele, no bom sentido, né? E um dia o Senhor falou comigo, filha, cuida dos meus, que do teu cuido eu. E a partir daquele dia eu descansei no Senhor. Descansei no Senhor. E quem cuida do meu filho é o Senhor. O Senhor deu tantos livramentos para o meu filho, tantos livramentos. Livramento de morte, de assalto, de acidente, de roubo. Tantos livramentos que o Senhor deu, que jamais eu poderia dar para ele. Mas porque eu obedeci ao Senhor, o Senhor deu livramento para ele. E dá todos os dias. Aqueles que a gente sabe, aqueles que a gente não sabe. Livramentos visíveis e invisíveis. Amém? Vamos clamar ao Senhor? Falei mais do que o que eu queria, mas o Espírito Santo foi direcionando, né? Então agora vamos fazer um clamor, porque às vezes a oração,
ela é feita, meus irmãos, de uma maneira que ela não é ouvida. Tiago fala para nós assim: pedis, pedis, e não recebeis, porque pedis errado. Aí logo em seguida ele vai dizer assim: pedis não para a glória de Deus, mas para o vosso próprio deleite. O que é que você está pedindo para o Senhor? O que você está pedindo para o Senhor vai glorificar o nome dele? Ou vai servir só para tuas emoções se acalmarem? Para os teus sentimentos? Para as tuas vontades serem realizadas? Então, eu poderia chegar aqui e só fazer um clamor para vocês, mas o Espírito Santo quer que eu traga essas palavras, esses ensinamentos, para que vocês saiam desse estado miserável de dependência de um profeta, de uma profecia, de um psicólogo, Todas essas coisas são maravilhosas, mas na medida certa e na medida exata. Mas se você ficar ali, ó, só de boquinha aberta esperando cair na sua boca, a sua vida não vai mudar. Você vai receber uma profecia hoje, uma revelação amanhã, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e a sua vida não vai mudar, porque tem que mudar aqui dentro. Desde muito criança, minha mãe falava assim: minha filha, muda, que o mundo muda em relação a você. E hoje nunca fez tanto sentido na minha vida como faz hoje. Eu mudei a minha maneira de pensar, eu mudei a minha maneira de acreditar, eu mudei a minha maneira de esperar. Eu espero, eu descanso no Senhor, mas a minha parte eu faço, eu corro, eu vou, eu faço, né? Eu sei que tem gente que acha assim que não, que toda a sabedoria vem da Bíblia. Não, não é toda a sabedoria que vem da Bíblia. Deus deixou os médicos, Deus deixou os advogados, Deus deixou os juízes, Deus deixou os professores. Sim, toda a verdade tem que estar baseada na Bíblia, sim. É o livro dos livros, é a verdade da verdade. Olha, vocês verem, eu não consigo parar de falar, mas amém. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento me apresento mais uma vez na tua presença, Senhor, pedindo aos teus filhos, Senhor, pedindo pelos teus filhos, Senhor, pedindo perdão pelos pecados, pelas ignorâncias, pelas murmurações, Senhor. Pedindo, Pai querido e Pai amado, que eles venham, Senhor, a compreender esta palavra, Pai, assim como o Espírito Santo ministrou para mim, que ministre para eles, Pai. Que não seja a minha voz que eles escutem, mas que seja a voz do Espírito Santo de Deus. Que seja a tua voz que eles escutem. Porque a minha voz de nada serve, Senhor. Mas a tua voz, ela é eficaz, ela vem, ela lava, ela divide, Senhor, a alma do Espírito. Então usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer, Pai. Cumpra-se em mim o teu querer, porque o querer é teu, Senhor, e o realizar também é teu. Pai, que eu possa ser bênção na vida dessas pessoas, Pai. Que eu possa, Senhor, trazer o conforto das palavras, do conhecimento para elas, Senhor. Para que elas possam entender que precisa ter uma intimidade contigo. Mas precisa também ter conhecimento das suas emoções, dos seus sentimentos. Saber, Pai querido, como se comportar diante de cada circunstância. Pai querido e Pai amado, o Senhor nos deu, Senhor, habilidades, o Senhor nos deu corpo, alma e espírito, e muitas vezes nós só queremos cuidar da vida espiritual, ou só queremos cuidar da vida material, ou só queremos cuidar da vida emocional. Quando é um conjunto de obra que tem que andar junto, meu Pai. Nos abre o nosso entendimento, abre, Senhor, o meu entendimento, Senhor, para que eu possa te ouvir e compreender, e quando eu ler a tua palavra, Pai, eu entender qual é a mensagem que o Senhor quer trazer para mim naquele momento, Pai. Para que eu possa transmitir, Pai, para os teus filhos e para as tuas filhas aquilo que o Senhor quer falar, Pai, não o que eu quero. Pai, eu tenho percebido que o Senhor tem mudado aquilo que eu penso, Pai. Eu penso em falar algo e quando eu chego aqui, o Senhor muda. O Senhor
me dá outra palavra, me dá outro condicionamento para aquela mesma palavra, Pai. E eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço por essa comunhão contigo, Pai. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço pelo meu lar, pelo meu teto, pelo meu trabalho, pelos cursos que o Senhor tem trazido até mim para que eu possa me especializar, para poder ajudar melhor os teus filhos, poder ajudar melhor as tuas filhas, poder, Senhor, ajudar a mudar a vida dessas famílias, Senhor. A compreender como é grande o teu amor por nós, Pai. Como é grande o teu amor, não só por aquela pessoa que foi repudiada, mas por a que repudiou também. Pai querido e Pai amado, eu clamo neste momento, traga paz, traga consolo, traga conforto, mas traga também entendimento, Pai. Abre a mente, abre o DNA dessas pessoas para que eles possam entender e compreender a tua voz. Ensina-nos, Senhor, a nos comunicarmos. Ensina-nos, Senhor, a ouvir. Porque a tua palavra nos diz que é melhor ouvir do que falar. Às vezes nós queremos falar e não ouvimos o que o outro quer nos dizer. Não ouvimos o silêncio que o Senhor quer nos dizer também. Porque o Senhor também fala através do silêncio. Pai, nos dê discernimento, Pai, de vozes, de espírito, Pai. Acrescenta na nossa fé, na nossa caminhada, Senhor. Esta é a minha oração no dia de hoje, Pai. Alcança os teus filhos que estão enfermos, Pai, que estão nos hospitais, Pai, que estão nos presídios. Alcança os filhos que estão presos numas cadeias espiritual de alcoolismo, de prostituição,